Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, áudios inéditos obtidos pela Polícia Federal mostram como militares e civis aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro planejavam dar um golpe de Estado. Os arquivos foram extraídos de celulares e computadores a partir de apreensões e quebras de sigilo e divulgados ontem à noite pelo programa Fantástico da TV Globo. Separei um compilado de áudios dessa reportagem da TV Globo para a gente ouvir aqui e para daqui a pouquinho a gente debater. Vamos ouvir. A gente não sai das 4 linhas, vai ter uma hora que a gente vai ter que sair ou então eles vão continuar dominando a gente. O povo está nas ruas pedindo para que haja uma outra eleição de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara. Pô, meu velho, só quem tem 4 estrelas no ombro não tá vendo isso? Atropelar a grade e vai invadir, depois não tira mais, né? Quis Brito, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Tá com medo de ficar pra história, de dizer que fomentou um golpe? É a hora da gente, cara. Porque assim, todo mundo quer Forças Armadas por quê? Quer um mecanismo de pressão chamado arma, né? Para apaziguar, a gente resolve destituir, invalidar a eleição, colocar voto impresso, fazer uma nova eleição. A maioria das vozes que vocês ouviram aí de militares de alta patente aqui do Brasil. Eduardo, esses áudios, eles não são tão novidade assim, porque a gente havia lido as transcrições. Mas agora a gente ouve esses diálogos e assusta um pouquinho mais, pelo menos me assustou um pouco mais. Bom dia para você. Bom dia a todos. Boa semana, boa segunda. Ô, Júnior, e é a técnica, né? Agora daqui a 2 semanas aparecem outros áudios. Ou na Veja, ou no Fantástico. Porque, não desmerecendo o talento da turma lá do Fantástico, mas isso é escolhido pela fonte. Para onde vai dar mais repercussão. E o dia também. Então, essas coisas vão aparecendo. Ô, Júnior, eu confesso que cada segundo eu fico mais em dúvida. Se para mim o que é mais espantoso é escutar o que estamos escutando ou deparar com gente que ainda acha, gente letrada, instruída, supostamente bem informada e bem intencionada, insistindo em que é um processo político, em que é uma perseguição política, um ex-presidente, gente negando a gravidade do fato. William Travassos, queria te ouvir. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A gente só precisa fazer uma observação que foram 1.200 aparelhos, 255 milhões de mensagens. E como o Eduardo falou, essas mensagens estão sendo pinçadas, né? Porque você tem um programa que começou a identificar, fazer o rastreamento, e hoje a gente vai recebendo como se fosse um remédio de homeopatia, né? Esses áudios. O que se desenha hoje é um grupo extremista tentando, ou não aceitando o processo eleitoral e tentando sim dar um golpe de Estado, né? Manipulando as pessoas que estavam na rua, com financiamento para toda essa mobilização, uma articulação para colocar as Forças Armadas, porque sem as Forças Armadas eles não conseguiriam aplicar o golpe, apenas a Marinha aceita, as outras 2 forças abrem mão, né, dessa empreitada, não compactuam com isso. Os áudios dão a entender que o ex-presidente da República, parte interessada nisso, tinha conhecimento de toda essa mobilização. E é claro que a gente precisa ter muita calma nessa hora, eu concordo com o Edu, né, na análise de todo esse conteúdo, porque é uma conversa de WhatsApp, tem todo um contexto, eu posso tirar e trazer uma narrativa em função disso. Mas configurada toda essa trama, a gente não pode compactuar com um grupo extremista que quer quebrar as 4 linhas da Constituição. Inclusive, em um dos áudios, o sujeito fala o seguinte: olha, não tem como. Em algum momento a gente tem que quebrar as 4 linhas da Constituição. Se você fizer isso, aí é grupo extremista, é terrorista, é cara que não quer viver na democracia. Por quê? Porque não aceita o processo eleitoral, porque não admite que um ex-condenado assuma o poder. Mas eu não posso imaginar que você, dentro de uma razão e da legalidade, você vai admitir fazer uma ruptura. O Marcelo da Fonseca, mais uma vez, a gente já tinha lido isso, né? Mas ouvir é um pouco mais impactante, né? Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Exatamente, Júnior. Todos esses áudios que estão vindo à tona agora, vídeos,
eles fazem parte daquele inquérito da Polícia Federal, né? Aquelas 884 páginas que a PF divulgou no fim do ano passado. Então o material tá todo aí para quem quer conhecer os detalhes. Quem falou o quê, quem se posicionou, quem pressionou o presidente e pressionou os generais, né? Tiveram alguns militares que declaradamente falaram: vamos pressionar a família do general Freire Gomes, que era o comandante do Exército. Então, tá tudo de forma muito clara. A gente sabe quem fez o quê, quem participou como. É preciso que tenha um julgamento e tenha uma punição exemplar para que isso não volte a acontecer. Eu acho que é uma oportunidade do Brasil mostrar que não vai voltar a repetir o que aconteceu em 64. Né? Em 64 a gente teve tudo de forma muito clara e depois não teve nenhum tipo de julgamento. Só a Comissão da Verdade que voltou a ter alguma reflexão sobre o que aconteceu. O país deixou debaixo do tapete. Agora o Brasil tem a oportunidade de tirar do tapete e escancarar o que aconteceu, quem fez o quê, e aí vai apontar as responsabilidades. Para isso acontecer, a gente vai precisar que o Supremo deixe um pouco o lado político e tomara que isso aconteça e se atenha aos fatos. E para isso acontecer, a primeira coisa é o Alexandre Moraes, ministro relator, levar o caso para o plenário. É preciso que o Supremo, de forma geral, se posicione. E aí que alguns ministros que tenham divergências, o Cássio Nunes Marques, o André Mendonça, se for o caso, eles coloquem as divergências deles, seja discutido, mas é preciso que o Supremo, de forma colegiada, discuta isso. Se isso ficar restrito ao Flávio Dino, ao Cristiano Zanin e ao Alexandre Moraes, toda essa investigação, todas essas denúncias que a gente está vendo vão acabar não dando em nada de novo. Lembrando que esse processo continua com esses mesmos personagens até agora. Na verdade, outros personagens já deveriam ter aparecido nesse jogo, né? Os caras tinham que já estar... Esse jogo já tinha que ter... a chave já deveria ser outra, né? O que a gente tem são os mesmos personagens, como você mesmo já falou algumas vezes, é o cara que acusa, é o cara que investiga, é o cara que está julgando. Então, todo esse processo... E aí eu lembro da Silvana falando, olha, uma coisa é você falar, a outra é você fazer. E eu não sei se isso vai se sustentar ali na frente. E de repente vai ser mais uma história de Lava Jato. Oi, Edilene Lopes, queria te ouvir, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia aos amigos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes e a quem nos acompanha na live aqui na Itatiaia pelo YouTube. Júnior, primeiro, o Eduardo e o Travassos disseram muito bem sobre essa divulgação a conta gotas que está sendo feita por aqueles que investigaram esse processo de tentativa de golpe no Brasil. E por que essa divulgação está sendo feita a conta gotas? Porque se você divulga apenas e de uma vez só a quebra da delação, por exemplo, a transcrição, nem todo mundo vai ler, nem todo mundo vai acompanhar. Então é preciso vídeo, é preciso áudio. E se isso não é divulgado a conta gotas, você divulga hoje, amanhã aparece alguém falando que é mentira. Então, a ideia desses investigadores, dessas pessoas que fizeram esse processo, é todos os dias mostrar um pouco mais de que sim, houve uma tentativa de golpe. É uma estratégia até inteligente, porque senão cai no esquecimento. Então, a ideia é que sempre que vier um desmentido, tem uma prova considerada irrefutável para que as pessoas não esqueçam o que aconteceu. E aí nós vamos avaliando a mudança de postura dos próprios apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro com o passar dos dias, porque à medida que é visualizado uma prova mais robusta em um formato diferente, como áudio e vídeo, os argumentos eles vão acabando. Então, essa investigação mostrou que de fato havia uma configuração de plano de golpe. O que vai ser discutido agora e priorizado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é retirá-lo dessa cena como alguém que foi o mandante, foi o principal planejador. Se a gente pensar em como as coisas aconteceram, por exemplo, os acampamentos na porta do Exército. Qual que era a dificuldade de quem a princípio planejou essa tentativa de golpe em implementar esse golpe? Era o apoio do Exército, porque a principal força é maior do que a Marinha e é maior da Aeronáutica, que era a única capaz de impor pela força um golpe de Estado no Brasil com seus homens na rua. E o Exército não topou. Se a gente for pensar qual seria a estratégia do planejador, vamos colocar populares na porta do Exército para ajudar a pressionar essa força a aderir ao plano de golpe. Agora, o que a gente tem que perguntar? Será que essas pessoas foram usadas como massa de manobra ou muitas delas sabiam o papel que estavam cumprindo ali? Então, se você olhar bem de perto, eles conseguiram com essa investigação, a partir da delação de Mauro Cid, que pode ter contradições, que pode ser pedida anulação como a defesa de Bolsonaro pediu, mas ela ajudou a construir a teia através de provas e agora eles estão apontando essas provas e muitas são irrefutáveis. Então, o papel da defesa de Bolsonaro é tirar
tirá-lo dessa cena, dessa tentativa de golpe como um mandante, porque como alguém que tinha ciência e conhecimento agora já está ficando um pouco difícil, porque é o que tudo indica, ele sabia o que estava acontecendo, e agora isso tem um peso também sobre o projeto da anistia. Essas pessoas estariam na porta pressionando pelo golpe, sabiam ou não sabiam que havia uma grande articulação por parte disso? Eram massa de manobra ou fizeram parte consciente do plano? E isso vai pesar nas penas. E aí, cada um avalia se vale ou não anistia para quem fez parte de um plano como esse. Ô, Edilene, eu acho que só, eu falo, pegando esse pessoal que estava nos quartéis, né? Ouvindo esses áudios, a gente fica meio chocado, impressionado, porque esses militares golpistas, eles tinham a consciência de como que eles estavam usando essas pessoas. Muita gente passando dificuldade, às vezes, né? O pessoal vivendo em algumas condições horríveis ali nas postas de quartéis. E a turma que estava articulando por cima sabia disso. Isso reforça o seu argumento, Eduardo, que você vem falando desde o início, né? O que eu tenho falado desde o começo? Eu quero saber... Idiotas úteis, né? Eles são equivocados, idiotas úteis. O pessoal feito de tomando bobo. 17 anos de cana. E eu me pergunto quanto vai tomar um 4 estrelas desse do Exército que estava fazendo essa safadeza. E outra coisa, Júnior. Cada vez mais eu acho que o Brasil deve uma homenagem a 2 homens. Os que comandavam o Exército e a Aeronáutica no final de 2022, sabe? Se esses 2 caras fossem translocados, a gente tinha tido confusão no país. Agora imagina, eu só fico pensando aqui, humanamente impossível você analisar 255 milhões de mensagens. E o que a Edilene fala sobre esse, e o Eduardo tocou, sobre o vazamento disso. E aí a Edilene fala assim, é uma questão de estratégia, ou seja, a informação está sendo manipulada, ela não está clara. E alguém aqui teria condição de avaliar todo o conteúdo dessas mensagens? Não. A gente nunca vai saber. Acho que as pequenas partes que estão sendo divulgadas são muito esclarecedoras. Não, né? sim, as pequenas partes, mas aí eu pego um trecho de uma conversa minha, né? A gente está batendo um papo, eu pego um trechinho e coloco ali, mas aquilo tem todo um contexto. Né? Não estou passando pano aqui dizendo que não aconteceu, tá? Eu só estou olhando para a complexidade dessa peça, desse processo como um todo, porque isso aqui tem um monte de brecha, gente. Porque você está falando assim, olha, se eu peguei um áudio do William com o Júnior, mas eu peguei um trechinho, eu quero assim, mas peraí, eu quero a conversa inteira do Júnior com o William. Ah, não, mas não só desse dia, eu quero do ano inteiro. Porque aí vai ser isso, vai ser um jogo dentro do cenário lá do judiciário. Não sei, me parece ser muito batom na cueca, dificilmente isso vai acontecer. Mas vamos virar o assunto aqui.